Para o que você está fazendo, porque o Brasil precisa de você, porque isso é assustador e vai ter consequências imensas, drásticas sobre o Brasil. Por isso, para o que você está fazendo e presta muita atenção nesse vídeo. Eu tenho certeza de que você vai entender por que a gente tem que ficar tão preocupado, e curte e compartilhe o máximo que você puder para mais gente entender, mas sobretudo para mais gente agir. Então bora lá comigo, direto ao ponto, direto ao vídeo. O presidente Lula postou um vídeo em suas redes sociais, mandando um recado para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Num tom bem-humorado, quase uma brincadeira, o presidente brasileiro aconselhou Trump a provar jabuticaba, uma fruta essencialmente da América do Sul. Vou levar jabuticaba para você, Trump. E você vai perceber, sabe, que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá jabuticaba, sabe, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e de muita relação diplomática. É isso. Jabuticaba é boa, mas um bolinho de cenoura seria melhor para estabelecer essa paz que é genuinamente brasileiro. O assessor econômico da Casa Branca, o Kevin Hassett, ele disse que Trump está frustrado com as ações e negociações comerciais no Brasil. O conselheiro disse nesse domingo, em entrevista à ABC, que a taxação de 50% visa promover a produção nos Estados Unidos. Ele também acrescentou que o presidente americano tem autoridade para impor as tarifas se acreditar que as políticas do Brasil são uma ameaça à segurança nacional. Fábio, nessa engenharia toda dessas tarifas aí de Donald Trump, a gente sabe que tem, né, os impactos alguns impactos podem acabar sendo absorvidos um pouco mais pelos outros, né? A gente teve, por exemplo, já o secretário da Fazenda dizendo assim, olha, se a gente não envia produto para os Estados Unidos, a gente pode acabar tendo mais oferta aqui dentro do Brasil e automaticamente com mais oferta a gente consegue ter até um preço mais barato de determinados produtos na prateleira do supermercado. Em contrapartida, como você mesmo mencionou, o efeito no câmbio também pode impactar produções e fazer com que produtores reduzam essa produção, reduza vagas, venha a demissão, ou seja, anularia qualquer expectativa de oferta para variedade na prateleira do brasileiro. Então, nesse momento, pensando na situação que temos agora, uma taxação de 50% dos Estados Unidos que passa a valer a partir de 1º de agosto, se não houver negociação. Qual que é, de largada, o ponto mais preocupante nesse momento? É produto mais caro para o brasileiro? É onda de demissão, impacto de produção e, consequentemente, onda de demissão? Ou é esse impacto no câmbio? O que você consegue escalar para mim como ordem mesmo de grandeza e de preocupação caso a gente tenha a execução da tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil? Excelente pergunta, Débora. Na realidade, a gente pode colocar no ranking assim, de preocupações o impacto sobre a inflação. A inflação mais alta, se tiver o câmbio pressionado, a tendência é que isso respingue na inflação. É muito cedo ainda para medir esse impacto, mas naturalmente esse impacto não é favorável ao controle do nível geral de preço. Ou seja, você provavelmente vai ter a taxa de juros mantida num patamar elevado por mais tempo e determinados produtos, já pensando aí na segunda posição desse ranking indesejável, determinados produtos vão acabar sofrendo impactos maiores. Por quê? Porque a gente está apenas no primeiro ato dessa crise tarifária. Existe um segundo ato que a gente viu na que é a aprovação da lei de reciprocidade. E aí, isso afeta mais diretamente o consumidor. Por quê? A gente não só exporta produtos dos Estados Unidos, mas a gente importa também. E quando a gente importa um produto que vai estar sujeito a uma tarifa mais elevada, a gente sabe, parte disso vai se refletir no aumento de custos, no aumento de preços para o consumidor. Então, a gente importa determinados produtos dos Estados Unidos que nos preocupam enquanto analistas da economia. Um deles, derivados de petróleo. Se a gasolina ficar mais cara, parte da nossa gasolina, dos nossos combustíveis, são importados dos Estados Unidos. Se esses produtos ficam mais caros, bate na inflação. E aí é importante lembrar que combustíveis são o principal componente da inflação no Brasil. Então, a economia tem muito esse dinamismo, né? Quer dizer, não existe efeito isolado. Existem efeitos iniciais e efeitos colaterais. É importante a gente aguardar ao longo dessa semana o desenrolar dos fatos para tentar calcular de forma mais precisa esses impactos. Agora a gente pode dizer seguramente que melhor estaríamos se essa crise tarifária não tivesse começado. Os impactos são negativos para a economia, a gente ainda não consegue mensurar a magnitude desses impactos, até porque boa parte dos países que sofreram com essa tarifa inicial mais alta conseguiram negociar tarifas menores. Essa é a nossa esperança. Também consiga sentar na mesa de negociação para minimizar essas perdas.
Deputado, a nossa primeira pergunta é justamente sobre essa enrascada que PT e STF fizeram questão de enfiar o Brasil. A fala, deputado, chama bastante atenção porque eles ficam falando de diplomacia, mas a carta do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre não dizia absolutamente nada, eram 3 parágrafos que não diziam absolutamente nada, e o tom do Lula, ao se referir a esse caso, é um tom bélico. Ele chega a mencionar, por exemplo, que se Donald Trump estivesse aqui no nosso país, ele seria investigado, seria preso, enfim, um tom completamente bélico, nada diplomático. Então a nossa pergunta é quais são esses impactos e como é que o Congresso e os seus colegas estão vendo essa situação, essa enrascada que o Brasil se encontra? Excelente pergunta, Gisiane. Nós temos que compreender, porque na política não há nada por acaso. Então, fazendo um breve retrospecto, na campanha eleitoral dos Estados Unidos, o Lula declarou apoio a Kamala Harris e xingou o Trump de nazista. A primeira-dama brasileira mandou o Elon Musk para aquele lugar. Depois da vitória do presidente Donald Trump, não houve nenhuma tentativa diplomática de dialogar com o presidente Donald Trump, e o presidente Lula se limitou a mandar uma irrisória e mísera cartinha que sequer deve ter chegado nas mãos do presidente Donald Trump. Relembrando a todos vocês que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. Brasil e Estados Unidos têm relações diplomáticas históricas, importantes relações comerciais. O Lula, que gosta tanto de viajar com a primeira-dama Janja, já viajou quase o mundo todo, não foi em nenhum momento visitar o presidente Donald Trump, e isso tem uma razão de ser. O presidente Lula estava buscando esse conflito. Vocês devem se perguntar, mas como que ele estava buscando esse conflito? Ora, no maior estilo Venezuela e Cuba, que botam toda a culpa do desastre econômico dos seus países por conta dos regimes ditatoriais que eles vivem no embargo econômico norte-americano, é o presidente Lula que colocava a culpa do desastre econômico brasileiro no Roberto Campos Neto, que estava no Banco Central, agora não pode mais colocar a culpa no Banco Central, porque é o indicado dele, o Galípolo, que tem mantido a mesma política de aumento de juros do Roberto Campos Neto, mas é o indicado dele, e agora o culpado é aquele negócio. A culpa é do Lula e ele bota em quem ele quiser. Não pode mais botar a culpa no Roberto Campos Neto e no Banco Central, ele precisa arranjar um culpado externo. E ele arranjou um culpado externo. Ele vai colocar toda a culpa do desastre econômico em que ele enfiou o Brasil no presidente Donald Trump. Essa é a intenção do Lula. E claro, uma intenção, para além disso que eu descrevi para vocês agora, eleitoreira. Ele quer se utilizar disso como plataforma das eleições do ano que vem. Não à toa, o presidente Trump anunciou as tarifas de 50%. Qual foi a primeira medida que o Lula tomou? Não foi buscar soluções através da via diplomática, não foi buscar uma interlocução com o Supremo Tribunal Federal para tentar aprovar a anistia, não foi nada disso. A primeira medida que o Lula tomou foi criar uma campanha publicitária. O ministro que está mais atuando nessa confusão toda é o Sidônio, não é o Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Então é claro que o Lula quer levar o Brasil para o buraco, porque ele já percebeu que a campanha do ano que vem é uma campanha muito difícil para ele, se é que ele será candidato, e ele está se utilizando disso como uma plataforma eleitoral. Eu tenho defendido, Geisiane, que é a hora do protagonismo do Congresso Nacional. O Lula não vai querer resolver absolutamente nada. Então é hora dos líderes do Congresso Nacional, presidente Hugo Mota, presidente Alcolumbre, tenho conversado com os parlamentares que é hora do protagonismo do Congresso Nacional. Vamos aprovar a anistia, vamos caminhar com algumas pautas que defendam a liberdade de expressão, vamos colocar e rearrumar o nosso sistema de freios e contrapesos, vamos voltar a ser uma democracia saudável, vamos mudar a nossa diplomacia, que hoje o mundo inteiro vê a diplomacia brasileira se alinhando às piores ditaduras e regimes autocratas ainda existentes no mundo. Na guerra de Israel com o Irã, o Brasil ficou do lado do Irã. Na guerra de Israel com o Hamas, o Brasil ficou do lado do Hamas. Então, existe essa necessidade do Congresso Nacional assumir o seu protagonismo e realinhar os rumos da democracia brasileira. Gustavo Lopes, nós estamos com o deputado federal Felipe Barros. Sua pergunta. Boa tarde, Felipe. Prazer falar contigo. Parabéns pela condução na Credem, tá mandando bem demais lá. Felipe, tu falou em relação à falta desses canais de diálogos, né, que existem da diplomacia brasileira e diplomacia americana. Inclusive, a gente está sem embaixador americano aqui no Brasil já há um bom tempo, né? Desde que o presidente Trump assumiu, ele não indicou ninguém aqui para ser o embaixador. Inclusive, né, eu conversei com algumas pessoas ligadas ao Itamaraty que ele tinha intenção de chamar a embaixadora brasileira lá em Washington, que é um gesto muito forte, que é ali pré-ruptura diplomática, né? Então, assim, se a gente está sem esses canais diplomáticos, e aí tu colocou essa questão da importância do Congresso tomar essa prerrogativa, quais são os caminhos que vocês estão tomando para manter esses canais abertos com os Estados Unidos, porque afinal de contas a gente não ganha nada, o país só perde entrando em rota de colisão, vamos lembrar, provocada pelo Lula e por essa tirania que a gente vive hoje no Brasil. Gustavo, excelente pergunta. Olha, o Brasil e os Estados Unidos têm relações diplomáticas há mais de 200 anos. E nós já tivemos aqui outros mandatos do presidente Lula, tivemos Dilma, tivemos outros presidentes de esquerda ao longo de nossa história, assim como nos Estados Unidos, já tivemos presidentes republicanos, presidentes democratas, mas esse é o pior momento das relações diplomáticas dos Estados Unidos com o Brasil, e essa culpa é exclusivamente por conta da postura do presidente Lula e da sua política externa. Então, o que nós estamos fazendo na Credem? Toda manifestação que o Itamaraty faz, se alinhando a esses países que são países ditatoriais, autocratas, nós fazemos o contrário. Então, na guerra de Israel com o Irã, naquele momento, o Brasil, através do Itamaraty, se pronunciou favoravelmente ao Irã. Nós aprovamos na Credem uma moção de apoio ao
Estado de Israel, moção de apoio a Israel existir e se defender. Isso inclusive repercutiu porque o próprio ministro das Relações Exteriores do Estado de Israel agradeceu publicamente na sua conta do Twitter a Credem brasileira por termos aprovado essa moção. Que isso, na diplomacia, vale muito. Moções de apoio, declarações de apoio, tem um peso muito grande nas relações diplomáticas. Então, nós, na Credem, sempre estamos fazendo o contraponto a essa política desastrosa internacional do presidente Lula. Eu quero, nas próximas semanas, encontrar-me com o representante comercial dos Estados Unidos. Como você bem disse, estamos sem embaixador dos Estados Unidos no Brasil, porque não há uma confiança do governo norte-americano no governo brasileiro. Israel, por exemplo, já mandou para o Itamaraty há mais de um ano o pedido da troca do seu embaixador aqui no Brasil. O Itamaraty, por incrível que pareça, segura essa troca há mais de um ano. Então, certamente, se o presidente Trump indicasse o embaixador, seria dado o mesmo tratamento que estão dando ao Estado de Israel. Então, quero me encontrar nas próximas semanas com o representante comercial dos Estados Unidos aqui no Brasil, que é quem tem respondido pela embaixada, uma vez que não temos embaixador dos Estados Unidos por aqui, justamente, mais uma vez, para fazer esse contraponto à política externa do presidente Lula. E todas as vezes que acharmos necessário fazer esse contraponto à política internacional, nós o faremos. Deputado, nós sabemos que um dos primeiros países a se posicionar foi a China. A China está acusando Trump de coerção, de interferência na soberania de outros países. Exatamente o mesmo argumento do Lula. A minha pergunta, tendo em vista essa declaração da China e tendo em vista também que os Estados Unidos agora não está mais vendendo terras, especificamente as terras agro ali daquele país para os chineses, e o Brasil faz esse movimento contrário, a minha pergunta é se tanto a pasta, né, que o senhor assumiu, a comissão que o senhor assumiu, tem algum posicionamento, alguma ação mais concreta. Eu sei que o senhor também bate bastante nessa tecla da China, e também a oposição como um todo, porque o que a gente está vendo é o Brasil se isolando cada vez mais, se aproximando cada vez mais de ditaduras e largando não só a democracia, mas os valores do Ocidente que nós sempre defendemos. Esse alinhamento do Brasil com a China já não é de hoje. Nós, desde o início do mandato do Lula, vemos esse movimento se intensificar de uma maneira muito rápida. O agronegócio exporta muito para a China. Agora, claro que a China tem visto nessa disputa Brasil com os Estados Unidos uma oportunidade para aumentar a sua influência no Brasil, em especial nos ativos estratégicos brasileiros. E é quanto a isso que eu tenho me levantado já há algum tempo, denunciando a venda de ativos estratégicos brasileiros para a China ou para qualquer outro país. Porque nós estamos falando de ativos estratégicos importantes para o Brasil, como o setor de portos, aeroportos, rodovias, minérios. Então, tudo isso que coloca a soberania nacional do Brasil em xeque. O PT hoje tenta emplacar a narrativa de que eles defendem a soberania nacional, mas eles estão vendendo os ativos estratégicos brasileiros para outros países, especialmente a China, a preço de banana. Então, é perigosíssimo esse momento em que nós estamos. Repito aqui, em mais de 200 anos de relação de amizade do Brasil com os Estados Unidos, esse é o pior momento das relações, culpa exclusivamente do presidente Lula, que busca um alinhamento ideológico com as piores ditaduras e autocracias do mundo, em detrimento dos nossos parceiros comerciais, como os Estados Unidos. Claro que nenhum brasileiro deveria comemorar um aumento de impostos sobre os produtos que exportamos. A situação do país, com o PT de novo na presidência, é péssima. E uma medida como a anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, só aumenta as dificuldades. O que é preciso ter em mente é que a culpa por tudo isso recai sobre a aliança engendrada a partir de 2019 entre o STF e o partido de Lula. O império do judiciário nunca engoliu Jair Bolsonaro e acabou se juntando ao petista para impor ao Brasil uma tirania que o país nunca tivera. Lula sempre faz tudo errado e conscientemente. Já na época da campanha presidencial americana, no ano passado, resolveu abrir mão do equilíbrio tão necessário e apoiou a candidata democrata Kamala Harris. Fez mais. Ele disse que uma possível vitória de Donald Trump representaria a volta do fascismo e do nazismo com outra cara. Se a música dos Paralamas, que envelheceu tão mal, dizia Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou, agora o que não faltou foram avisos muito claros dados por Trump. Lula preferiu não levar a sério. O petista trabalhou duro para incorporar ao BRICS mais ditaduras, autocracias e até a teocracia iraniana. E tem se empenhado em fazer do bloco, essencialmente, um agrupamento contra os Estados Unidos, contra Israel, contra os valores ocidentais. Trump fez um alerta, mais um, mas Lula, que se compara a Deus e acha que vence, não deu a mínima. E toca a fazer discurso contra o uso do dólar em transações comerciais entre países do BRICS. E toca a criticar o ataque americano que terminou com a guerra entre Israel e Irã. E toca a chamar Israel de Estado genocida.
Cala a boca, Lula! E ele não calou. Então vieram as publicações feitas por Trump em apoio a Jair Bolsonaro, definindo corretamente o julgamento do ex-presidente no STF. É uma caça às bruxas, é uma vergonha internacional. Lula e ministros do Supremo deram risadinhas. A tirania estava fechada e se achava inatingível. Pois bem, em reação a isso tudo, o presidente americano puxou seu primeiro trunfo. Ele mandou uma cartinha para Lula anunciando que os produtos do Brasil exportados para os Estados Unidos passarão a ter a maior tarifa entre as 22 nações que já receberam de Trump um documento similar, 50%. Lula deu chilique, disse que não aceitará ser tutelado por ninguém e afirmou que o processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da justiça brasileira e não está sujeito a nenhum tipo de ingerência. O petista é mesmo uma graça. Ele reclama do apoio de Trump a Bolsonaro, que foi incluído num julgamento fajuto, mas há poucos dias estava na Argentina ao lado da ex-presidente do país, Cristina Kirchner, assim como ele, condenada por corrupção. Cristina Libre era o que estava escrito na plaquinha que Lula segurou numa foto. A peronista foi julgada dentro do devido processo legal, com amplo direito à defesa e acabou condenada a 6 anos de prisão em última instância pela Suprema Corte. E Lula acha mesmo que seu apoio a ela não é uma agressão à soberania da justiça argentina. Tem muita gente por aí atacando Trump e defendendo a soberania brasileira, cujo conceito, pelo jeito, é também relativo. Os hipócritas estão, de novo, descontrolados. A ex-senadora Cátia Abreu, que em 2021 queria se deitar no chão para ser pisoteada pela China, agora se recusa a crer que Trump teve a ousadia de combater a tirania que a turma dela impôs ao Brasil. Felipe Neto está chamando de traidor quem pelo menos compreende a decisão de Donald Trump sobre as exportações brasileiras. Logo ele, que quando Bolsonaro era presidente, fez apelos desesperados a uma política democrata americana. O imitador de focas queria que Joe Biden e Kamala Harris, à frente do governo americano na época, socorressem o Brasil, porque Bolsonaro estava matando todo mundo. Em maio deste ano, em evento em Nova York, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, confessou que quando estava à frente do TSE, pediu a interferência dos Estados Unidos em eleições no Brasil. Eu mesmo estive com o encarregado de negócios americanos muitas vezes, mas em 3 vezes eu pedi declarações dos Estados Unidos de apoio à democracia brasileira, uma delas no próprio Departamento de Estado, e acho que isso teve algum papel. E Lula não fica atrás. Ele voltou todo feliz de uma visita à China, dizendo que o ditador Xi Jinping tinha aceitado enviar alguém para ajudar o Brasil a censurar as redes sociais. Todo mundo tem de saber de quem é a culpa pela decisão de Trump. É de quem colocou uma ideologia desgraçada acima de tudo, de quem prestigiou ditaduras, de quem agrediu um aliado histórico brasileiro, a maior potência mundial, em vez de buscar uma negociação. A culpa é daqueles que ignoram a boa diplomacia, querem eliminar opositores e promovem perseguições, a censura e são dados a provocações baratas e ódio visceral. Contra esses, diante da cumplicidade do Congresso Nacional, os movimentos que vêm dos Estados Unidos devem ser entendidos como necessários. E vamos incluir aí as prováveis sanções da Lei Magnitsky e as consequências do caso Felipe Martins, que teve uma entrada falsa nos Estados Unidos registrada no sistema de controle americano. A turma que está falando em soberania brasileira não representa absolutamente o sentimento verdadeiramente patriótico e não defende nada que preste, nada. Tudo para eles é relativo. A soberania, a democracia, o golpismo, o socialismo, o comunismo, o liberalismo, o conservadorismo, a liberdade de expressão, a justiça, o certo, o errado. Tudo o que essa gente detestável quer é a soberania do crime, da corrupção, do terrorismo, a soberania do abismo da nefasta aliança entre STF e PT. Essa corja fala em ataque à soberania brasileira, mas faz parte de uma aliança que acabou com a única soberania capaz de nos conduzir pelo caminho correto. A soberania do povo. A melhorar, né? Normalmente, quando as coisas melhoram, elas pioram um pouco antes. Eu acho que nós estamos exatamente nessa fase. Eu só queria mostrar, Lacombe, você mencionou, né, que os influencers usaram a fala do Donald Trump. Eu queria colocar na tela, Franco, por favor. Isso não é influencer, não. Isso é a Globo News. A Globo News, que colocou no Instagram da Globo News: Trump diz que vai conversar com Lula em algum momento e que o presidente é um negociador muito duro, mas honesto, deixando a impressão de que ele estava falando do Lula. Esse print na tela, pessoal,
é meu, tá? Essa foto eu fiz, ninguém me mandou, ninguém editou, não é inteligência artificial. E o que aconteceu? Como eu cheguei nessa foto? Quando eu vi o Donald Trump dando a entrevista, eu vi a entrevista dele ao vivo, porque eu estava assistindo a Fox News. Ele falando do Bolsonaro ali na saída da Casa Branca para a viagem dele até o Texas, por causa das enchentes, enfim, da tragédia no Texas. Eu vi aquilo ali, peguei o vídeo e imediatamente comecei a colocar legenda e postei no meu Instagram, numa assim, quase breaking news, poucos minutos depois que eu vi o vídeo ao vivo. E quando eu fui olhar os comentários, muita gente falando: Ana, você viu o que a Globo News está falando? Você viu o que a Globo News está falando? Eu fui então na página da Globo News, checar o que a Globo News estava falando e dei de cara com essa manchete da Globo News. Portanto, ninguém me mandou. Ninguém editou. Isso aí é do meu celular, isso. E é inacreditável. É claro que agora eles já corrigiram essa mentira, mas espalhou. Isso se espalhou de uma maneira imensa e todo mundo falando. O Trump já voltou atrás, o Trump sentiu, o Lula é honesto, enfim. Aí fica a questão, né? Eles fizeram de propósito para corrigir depois, ou realmente houve um erro, eles não assistiram o vídeo. A gente sabe muito bem hoje que poucas pessoas nas redações falam inglês, que entendem, enfim, mas fizeram. Agora, eu acho que houve má fé, sim, porque o Donald Trump, ele não fala, o presidente brasileiro, o Bolsonaro, não é um sujeito oculto na frase. Ele não fala assim, ele fala o Bolsonaro. Eu conheço, o sujeito da frase tem nome, o Bolsonaro. Portanto, enfim, é muito, muito estranho, muito estranho. Agora, saímos de mesinha do bar para resolver a guerra da Ucrânia e Rússia e vamos para o pé de jabuticaba, né? É uma vergonha isso. Eu só queria começar esse meu comentário com esse print, porque foi um print pessoal, Lacombe. Eu já vou jogar a minha pergunta para o Ruschel. Nós falávamos nos bastidores aqui. Ana, eu juro a você, confesso que eu não sigo a Globo News em redes sociais, né? Mas eu vi vários influenciadores. Eu não sabia que a Globo News tinha embarcado nessa também. E aí eu digo a você que é mau caratismo. Isso não pode ser chamado de erro, me desculpa. E quando eu postei no X, algumas pessoas falaram: Ana, você caiu em fake news. Eu falei: o print é meu. Eu tirei do meu celular. Eu tenho o print todo com a hora do meu celular, com tudo ali. O print é meu, então não tem essa de, né? E nós somos hoje, nós somos calejados. A gente sabe que a inteligência artificial hoje, a manipulação, as edições. Imagina, já fizeram edição com a minha voz, abriram um Telegram com a minha voz e eu, Ruschel, vendendo Bitcoin, vendendo terreno milionário no céu e era a minha voz, assim, impressionante como era idêntica. A minha irmã que chamou a atenção, Ana, tem um grupo no Telegram, Ana Paula Henkel, vendendo um esquema de moeda digital e tudo, enfim, envolvia a polícia e tal. Então a gente sabe que existe isso. Mas esse print, pessoal, esse é meu, não tem fake news. E aí queria já aproveitar o Ruschel aqui, Lacombe, e perguntar para ele, eu sei que a gente vai e volta nesse assunto, né, no assunto da semana, mas se diante de tantas, daqui a pouco a gente vai mostrar também, né, o compilado dos ataques do Lula aos Estados Unidos, ao Donald Trump, mas eu queria perguntar para o Ruschel, tudo bem, esse tarifaço, essas tarifas têm um peso político também, do Alexandre de Moraes, do STF, tem tudo isso, mas tem também o que os BRICS vêm fazendo em relação ao Brasil. Em algum momento, Ruschel, o mercado acendeu o alerta, tipo, peraí, já é a 10ª vez que ele pega o BRICS, que ele ameaça os Estados Unidos, isso aqui vai dar ruim lá na frente.
Olha, me parece que até o momento o mercado não entendeu a gravidade da situação, né? Porque eu conversei com algumas pessoas logo depois dessa decisão, pessoas de mercado, e a expectativa é que haja alguma negociação, né, que o Trump, enfim, de alguma forma volte atrás, até porque a China, ele chegou a colocar uma tarifa maior do que 120% e agora está negociando, né, e tem uma expectativa de um acordo que vai ficar bem abaixo desses patamares. Mas eu acho que o problema o furo aí é muito mais embaixo, né? Porque a gente viu exatamente o tipo de postura do Lula. Me parece que, de uma certa forma, ele buscava esse tipo de ação do Trump. Ele e o PT acreditam que isso é positivo para a esquerda, positivo para o partido, né, de alguma forma. Eu acho que é bem perigoso eles acreditarem nisso piamente. Mas a gente tem que entender que isso não é só uma tarifa, isso tem uma cara de sanção. Porque, diferentemente de outros países, outras cartas que foram enviadas, essa carta especificamente fala de uma situação política, né? Tanto na carta em si, porque ele fala, número 1, perseguição a Jair Bolsonaro, que a gente pode também extrapolar para a própria direita brasileira. Número 2, o tratamento injusto a empresas americanas, cidadãos americanos ou pessoas que estão nos Estados Unidos. Aquela questão de decisões judiciais que ferem os direitos dessas empresas. Não podemos esquecer, né, que saiu mais uma decisão recentemente do Alan dos Santos, por exemplo, numa entrevista que ele deu nos Estados Unidos, de uma rede americana, né? Então, para minha revista também, para o meu canal. Exatamente, né? Número 3, ele não colocou isso na carta, mas ele falou especificamente, falou muito claramente, um ataque contra o dólar é como uma guerra contra os Estados Unidos. Se o dólar deixar de ser a reserva global, é como se os Estados Unidos perdessem uma guerra mundial. E quem operar dessa forma vai ter uma tarifa de 100%, ele falou, né? E segundo os bastidores que saíram em 2 ou 3 fontes diferentes, foi exatamente depois da fala do Lula, lá naquela reunião dos BRICS, que nem o Xi Jinping foi, que nem a Rússia foi, porque estão negociando também, né? Especialmente a China está negociando um acordo com os Estados Unidos, parece que a Índia também está numa reta final de negociação. O Lula abertamente disse que teria que se substituir o dólar, né? E parece que foi depois dessa fala que o Trump resolveu tomar essa decisão com base nas tarifas, porque aparentemente o que chegou até a mesa do Trump foram as sanções contra o ministro Moraes e uma série de outras pessoas conexas. Não se falava exatamente em tarifas. E o Trump, por iniciativa própria, resolveu impor essas tarifas ao regime brasileiro. E por que eu falo disso e por que isso é importante? E eu acho que é nesse ponto que o mercado não está percebendo a gravidade da situação. Porque tarifa tem um fundo comercial, né? Tem um realinhamento dos Estados Unidos, tem outros interesses, bababá. Quando a gente fala de sanção, é uma questão política. É alguém que está ameaçando os interesses americanos, né? E as sanções, elas podem começar por tarifas comerciais, mas elas podem evoluir para uma série de outras medidas, que a gente já viu em vários países. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Irã, Rússia. Eu passei os últimos dias estudando como é que foi a escalada disso em relação a esses países, né? E aí a gente olha para o Brasil e a gente percebe, e talvez nem mesmo os esquerdistas percebam isso, o quanto o Brasil é dependente dos Estados Unidos, né? Eu vou dar alguns exemplos. Você provavelmente está vendo esse programa. Bom, esse programa está rodando em cima do YouTube, que é do Google, uma empresa americana. Você deve estar vendo esse programa num celular que ou é produzido nos Estados Unidos, ou para a tecnologia americana, ou sistema operacional americano. Seja a Apple, mesmo da Samsung, ele roda em cima do sistema operacional do Google, né, do Android. Imagine que você chegue no seu trabalho. O seu PC roda Microsoft. A sua empresa roda com um servidor provavelmente da Amazon, AWS. Deve ter um sistema de gestão. Bom, se você pensar, tudo que você faz durante o dia, tudo isso está intimamente ligado aos Estados Unidos. Quando você fica lá navegando
no Instagram, ou no Facebook, ou no próprio X, né? Quando você manda um e-mail, quando você faz uma transação, a maior parte dessas transações passam por empresas americanas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque tem algumas sanções que envolvem a impossibilidade de usar serviços americanos, né? Por exemplo, contra a Rússia, são sanções completas. Você não pode rodar Microsoft, você não pode rodar um banco de dados da Oracle, você não consegue rodar um sistema de gestão, né? Salesforce. Enfim, é como se você tivesse sido desconectado do mundo. Eu não estou dizendo que isso é o mais provável e que isso deve acontecer, e eu também, para chegar nesse ponto, teria que passar por outros passos, né? Mas veja o que a gente tem hoje. A gente tem o Trump já consciente da gravidade da situação brasileira. E ele identifica corretamente que o Brasil, nas mãos do Lula, é da China, é do bloco chinês, é do bloco China, Irã, Rússia, não vai ser aliado dos Estados Unidos. E ainda mais querendo sabotar o dólar, né? E ele identifica que a única possibilidade do Brasil voltar a se aproximar dos Estados Unidos é através de uma mudança do regime. E ele acredita que simplesmente o Brasil voltando a ser livre, voltando a ser uma democracia, as pessoas voltando a ter a possibilidade de falar, a possibilidade de, né, se expressar, a possibilidade de fazer política livremente, isso automaticamente vai acontecer. Seja através do próprio Bolsonaro ou de alguém, né, que esteja mais alinhado com os Estados Unidos. E, por outro lado, a gente tem o Lula achando, e o PT, a esquerda, achando muito boa essa história de briga com os Estados Unidos. Eles já são anti-americanos, né, desde sempre. A esquerda petista, essa esquerda mais radical, tem como uma das crenças fundadoras o ódio aos Estados Unidos, né, que eles tratam como uma força imperialista, uma força injusta no mundo e assim por diante. Então, se você tem o Trump com esse propósito, você tem o Lula com esse propósito, como é que vai chegar a um acordo, né? É muito difícil chegar a um acordo. E aí, se não se chega a um acordo, mesmo com as tarifas, nós podemos ver em algum momento outras medidas. E aí eu vou falar alguns aspectos financeiros e econômicos. Esqueçam a questão do comércio, né? 40 bilhões por ano é uma receita significativa para o Brasil, para os Estados Unidos é nada. Muita gente fala, não, o Brasil vai sofrer, mas os Estados Unidos vai sofrer. O Brasil é um país de 2,2 trilhões de PIB. Os Estados Unidos é um país de 30 trilhões de dólares de PIB. Então, 40 bilhões para o Brasil é até significativo. Para os Estados Unidos é nada, né? Não faz diferença para os Estados Unidos. Mas, além do comércio, nós temos outros aspectos econômicos que são seríssimos. Vou começar pela base do valor do real. Qual é, né, a âncora do real? É os títulos do governo americano que está lá nos cofres do Banco Central. O Banco Central hoje tem 360 bilhões de dólares de treasuries, que são títulos emitidos pelo Tesouro Americano, né? O que aconteceu com a Rússia? Novamente, a Rússia é um caso mais grave. Esse valor foi bloqueado, né? Esse valor não está mais acessível ao governo russo, através de uma medida, uma sanção. Eu acho que o governo americano vai fazer isso? Não. Só estou dizendo o que o Brasil depende dos Estados Unidos. 2. Há 350 bilhões de dólares de investimento americano direto no Brasil nos últimos 10 anos, dados do Banco Central. Num país como o Brasil, que não tem poupança interna, que o governo é gastador, é deficitário, então toda a poupança interna serve para cobrir o buraco do governo, e é por isso que os juros são tão altos, não sobra nada para investimento. O que aconteceria se essa fonte de recursos secasse? Essa fonte que produz investimentos em infraestrutura, empresas, tecnologia, né? E tem aumentado nos últimos anos. Porque pensa para o investidor americano, para o investidor estrangeiro. Onde é que eu vou colocar meu dinheiro? Eu vou colocar meu dinheiro no Brasil? Se o Trump não gosta do Brasil, se já há tarifas que parecem sanções, amanhã pode ter outras sanções. Quem é que vai investir numa situação dessa? Um regime hostil aos Estados Unidos. Mas o problema não para aí. Hoje, empresas brasileiras têm aberto, em dívida em dólar, dívidas emitidas
no mercado americano quase 800 bilhões de dólares. Está falando de Petrobras, de Vale, dos principais bancos, do que faz a economia brasileira girar. 800 bilhões de dólares. Só no primeiro semestre de 2025 foram 12 bilhões de dólares que essas empresas levantaram no mercado americano. Um dos pontos de virada, quando a Venezuela ficou mais agressiva em relação aos Estados Unidos, foi a proibição do governo americano da PDVSA, da Petrobras, né, da Venezuela, de emitir dívida nos Estados Unidos. Ou seja, cortou o financiamento da PDVSA. O que aconteceu? A PDVSA foi de uma produção de 3 milhões, 2 milhões e pouco de barris de petróleo por dia para 300 mil. Porque não tem dinheiro para investir, porque não tem a manutenção, que era feita por técnicos americanos. Né? Então, por onde a gente olha, o Brasil é dependente dos Estados Unidos. E eu nem falei aqui das dezenas de empresas brasileiras que têm ações negociadas, seja pelo programa de ADRs, ou seja por abertura de capital diretamente nos Estados Unidos, como aconteceu com o Nubank, como aconteceu com a XP, e uma série de outras empresas brasileiras que vieram abrir capital diretamente aqui nos Estados Unidos. O que é isso? São investidores americanos, principalmente internacionais, comprando ações dessas empresas e injetando dinheiro no caixa das empresas, para essas empresas poderem investir e crescer. Né? Então, há uma série de possibilidades de novas medidas, sanções, que podem, ao longo do tempo, ir ficando mais sérias. E só pelo efeito do medo, pelo efeito da aversão do mercado de tocar no Brasil por conta disso, já seriam catastróficas. Né? E me parece que o mercado brasileiro não percebeu isso, não percebeu que nós estamos entrando num caminho que é extremamente perigoso para o Brasil. E aí tem um outro aspecto que me preocupa muito. Me parece que esse regime do PT, esse pessoal da esquerda, não faz esse tipo de postura, como por exemplo de déficits fiscais, né, de gerir muito mal o país, por falta de capacidade. Me parece que é um plano. Eles entendem que é importante destruir a economia para facilitar o controle político. Foi assim que aconteceu em Cuba, foi assim que aconteceu na Venezuela, foi assim que aconteceu em todas essas ditaduras. Porque se você destrói a economia, as pessoas ficam dependentes do Estado. Você consegue controlar melhor a sociedade. Né? O que faz uma sociedade livre é uma classe média gigante, por exemplo, como nós temos nos Estados Unidos. No Brasil, onde a gente tem um mar de pobres com uma elite corrupta ligada ao governo, é muito mais fácil de você controlar politicamente a sociedade. Né? O que eu quero dizer com isso? Me preocupa o fato de talvez o PT estar identificando nesse caminho um caminho de seguir o seu plano autoritário de destruição do Brasil. E aí quem tem que se dar... Exatamente. Quem tem que se dar conta disso é a elite brasileira, o establishment, né, que de uma certa forma é representada pelo que a gente costuma chamar de centrão. O centrão agora tem que definir se vai dar as mãos, o centrão, né, uma parte da elite econômica, empresarial que segura, né, que suporta esse centrão, tem que definir. Nós vamos querer dar as mãos para o Lula para seguir o caminho venezuelano, se aproximar da China, se aproximar desse eixo anti-ocidental, ou nós vamos retomar a democracia brasileira, acabar com essa perseguição, dar uma guinada de 180 graus nesse caminho antes que seja tarde demais. É esse o ponto que o Brasil está histórico. O Ruschel, eu acho que a gente pode pegar esse gancho do Ruschel, desse caminho proposital, né, by design, e mostrar o compilado que nós temos das falas do Lula, que não são apenas falas é ataque puro, bem desenhado para chegar diretamente nos Estados Unidos e no Donald Trump. Vamos ver esse compilado, Franco, por favor? Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro da gente fortalecer a democracia nos Estados Unidos. Então nós agora temos o ódio destilado todo santo dia, temos as mentiras destiladas todo santo dia, não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países do mundo. É o fascismo e o nazismo voltando a funcionar, sabe, com outra cara. Ele não foi eleito para mandar no mundo.
Ele foi eleito para governar os Estados Unidos. Cadê o respeito ao livre trânsito do ser humano se você tem livre trânsito do capital? Cadê o livre comércio que foi tão apregoado? Então é esse país que nós estamos construindo e que vamos construir. Não vamos aceitar nenhum desaforo. Isso que é uma prática terrorista. É isso que é uma prática antipatriótica. Um cidadão que é deputado renuncia ao seu mandato, pede licença ao seu mandato, para ir ficar tentando lamber as botas do Trump. Que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É assim que a gente vai governar esse país. Inadmissível que um presidente de qualquer país do mundo dê palpite sobre a decisão da Suprema Corte de um outro país. Se você concorda ou você não concorda, silencie. As últimas decisões anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos de taxação de comércio com todos os países do mundo, de forma unilateral, joga por terra a grande ideia do livre comércio, joga por terra a grande ideia do fortalecimento do multilateralismo. Você veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história que os Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei. Esse mundo conturbado, um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Acho que o mundo precisa encontrar um jeito de que a nossa relação comercial não precise passar pelo dólar. Quando for com os Estados Unidos, ela passa pelo dólar. Mas quando for com a Argentina, não precisa passar. Quando for com a China, não precisa passar. Quando for com a Índia, não precisa passar. Sabe, quando for com a Europa, discute-se euro. Ou seja, ninguém determinou que o dólar é a moeda padrão.